É isso, estamos ao vivo, hein? Olá, boa noite. Que a graça do nosso Deus seja abundante na sua vida e que Deus possa abençoar a sua vida, o seu físico, a sua alma, o seu espírito nesta noite de terça-feira. É com alegria que nós nos colocamos aqui em mais esta live especial da Unidos em Cristo, trazendo aí o nosso convidado, o pastor Heloísio. Ele vai se apresentar daqui a pouquinho. E o irmão Michael aí intermediando esse trabalho. Eu gostaria, antes de mais nada, fazer uma breve leitura no Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e Mas de já noite. começou, meu filho. Amém. Deus eterno, Pai misericordioso, agradecemos por este privilégio. Amém. Pedimos ao Pai que mais uma vez o Espírito Santo venha nos ungir para falar, para ouvir, para doar e receber aquilo que o Senhor tem para nos dar, ó Deus, e manifestar de nós aquilo que o Senhor já nos deu. Pedimos que cada pessoa que participa nesta noite seja abençoada com o poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Muito bem, meus irmãos aí da Unidos em Cristo, em primeiro lugar, estamos muito agradecidos a Deus pelo louvor que tivemos, né, irmão Michael, ali na virada de ano. E se você ainda não ouviu, se você ainda não participou daquele belo louvor, Vim para adorar-te, entra no canal aí e ouça e seja abençoado, né? E agora vamos para o que interessa aqui para nós nesta noite, é conhecer um pouquinho mais aí do pastor Heloísio, que está lá na Bahia, e eu sei que tem muita gente aí da Bahia participando conosco, e eu já vi aqui o irmão Sérgio Wellington, que está sempre participando conosco, e tem outros, não só da Bahia, mas aí do Nordeste afora, que estão participando conosco. Deixa aí o seu recadinho aí no chat e se apresente também, dá o seu parecer, pode fazer aí o seu comentário, tá bom? Assim como já tivemos aí a irmã Edna Lopes Gonçalves participando, e tivemos aí a Laide Ribeiro, Maria Eva Araújo dos Santos. Em especial, você que é da Bahia, deixa seu recadinho aí, ou você que é aí do Nordeste, tá bom? Então vamos lá, pastor Heloísio, se apresenta, meu irmão. Fala aí seu nome, se é casado, se tem filhos, por favor, a cidade, né? E a igreja que você está à frente. Com certeza, pastor Júnior. Boa noite. Que a paz do nosso Deus possa, nesta noite, irradiar os corações de cada participante aí, cada ouvinte. Eu sou casado, sim, né? Tenho 4 filhos, 3 homens e uma mulher. Tenho também 3 netos, uma neta e 2 netos, né? E graças a Deus, estamos aqui na Bahia, na cidade de Feira de Santana, onde o Senhor tem nos abençoado ricamente. Eu creio que tem alguns irmãos aí que congregam conosco assistindo a live aí, e sabemos que vamos ser todos muito bem abençoados por Deus. Irmão Heloísio, rapaz, você fez eu engolir seco aqui agora, né? Porque eu achei que você estava aí partindo pro noivado, né? Tem cara de... Tá com 4 filhos e 3 netos, irmão Michael. Rapaz. Bem-aventurança, viu? Que alegria. Parabéns, eu fico feliz por saber que você tem aí essa linda família, né? Eu tenho certeza que é. E
Que Deus possa abençoá-los também. Mas a primeira pergunta que eu te faço, pastor Heloísio, estão todos com você aí? Ou você teve alguma dificuldade? Porque eu já adianto aí, a gente não precisa de muitas delongas, né? Pastor Heloísio passou aí por um tempo de reconhecimento de área, de adaptação, e ele vai falar sobre isso aí, mas hoje ele está fora da mensagem. E a pergunta que eu te faço é, pastor Heloísio, a família está contigo nessa empreitada aí, nesse movimento? Pastor Júnior, meus filhos, os meus rapazes, eles não congregam, né? Eles congregaram no tempo da mensagem por um bom tempo. Depois, o mais velho casou, o outro está estudando, mas se afastaram. Aí tem o caçula, que já fez 18 anos também. Ele estava ainda nos acompanhando, depois eles parou de ir, né? Ainda na mensagem, né? Pararam de ir. E a minha filha, ela não mora aqui na região, ela mora em Minas Gerais. Mora em Minas Gerais, então ela congrega lá com um pastor, mas da mensagem. Porém, a gente sabe que Deus está abrindo seus olhos, né? Não precisa a gente forçar muita coisa. A gente deixa Deus trabalhar e ela mesma vai vendo, vai tirando as suas conclusões de tudo que ela tem visto, ouvido, e a mudança de Deus em nossas vidas, isso creio que vai ajudar muito a ela, entendeu? O senhor tinha dito que a esposa não tinha aceito no início, né? E como é que tá isso aí hoje? A minha esposa, eu vou revelar aqui um segredo, né? Revelar um segredo que ela está assistindo, ela vai saber coisa que ela não sabe. A minha esposa, devido ela cria na mensagem ainda, quando eu havia saído, ela cria na mensagem. Então, eu não forcei ela a nada, ela é testemunha disso, não forcei. Porém, eu aos poucos fui tendo sabedoria, pedindo sabedoria a Deus para mostrar a realidade através das Escrituras Sagradas, né? Então, às vezes eu estava assistindo seus cultos aí, quando ela ia se aproximando, eu desligava o celular. Ela não sabe disso, né? E às vezes, sempre que eu estava ouvindo, estava meditando, que eu estava lendo Karen Clark, essas coisas, que ela se aproximava, eu tirava para ela não ver. Entendeu? Então, eu não quis forçar, eu não quis chamar ela e sentar e dizer assim, você tem que ouvir isso aqui. Não. Eu deixei Deus trabalhar com ela, assim como trabalhou comigo, né? Eu sei que comigo foi um pouco diferente, porque eu parti para cima, eu fui examinar. Porém, eu sempre estava aconselhando, examine as Escrituras, porque Jesus falou que nós devemos examinar as Escrituras, cuidar de ter nela a vida eterna, ela que testifica dele. Então, quem examinar as Escrituras não vai ficar enganado, porque nas Escrituras você encontra, né, a vida eterna, sem nenhuma mistura, né? Então, graças a Deus, hoje ela crê realmente nas Escrituras, ela sabe que Jesus Cristo é o nosso Salvador, nós não precisamos de intermediário, né? E vendo, examinando também, ela tem examinado as Escrituras também, ela tem visto que realmente nós estávamos achando que tinha a verdade, porém estávamos enganados. Pastor Heloísio, quanto tempo o senhor creu e viveu na mensagem? 23 anos, pastor Júnior. 23. 23 anos. Como pastor? E como pastor? Como pastor, eu fui reconhecido em 2015. Eu fui reconhecido pastor em 2015, então 9 anos, né? 9 anos. 23 anos na mensagem. E esse tempo que o senhor passou na mensagem, esses 23 anos, como que o senhor olha para trás e vê isso, pastor Heloísio? Diz para mim, algumas pessoas tentaram mostrar para o senhor e o senhor acabou fechando os olhos, tapando os ouvidos. Como é que foi esses 23 anos? Olha, pastor Júnior, há um ano atrás, eu havia tomado essa decisão depois de examinar um pouco. Eu não tinha realmente ido a fundo ao ponto de ter segurança. Eu me precipitei um pouco na decisão há um ano atrás.
Então, as pessoas vieram a mim e conseguiram me sufocar, né? Para começar, começaram logo aí nas ovelhas, né? Alguns irmãos que também, muitos religiosos, que não quis nem ouvir as escrituras, não quis nem abrir as escrituras para poder ver o que realmente tinha nas escrituras. Então, o que acontece? Essas pessoas... Porque assim, pastor Júnior, hoje, eu estava conversando com um pastor essa semana, e nós conversando, ele concordou comigo. É que, na verdade, as pessoas têm feito muitos reféns. Uns têm se tornado reféns de William Branham, outros se tornaram refém de Goiânia, e outros se tornaram refém dos seus próprios pastores local. Outros, talvez, até de igreja, das suas igrejas, porque amam a igreja. Muito confortável, bonito e aquela coisa, entendeu? Mas o que elas deveriam amar realmente, que era o Senhor Jesus Cristo, quando elas começam a ouvir através do Senhor Jesus Cristo, elas abandonam. Abandonam por quê? Porque não tiveram raiz em Cristo, mas foram apenas meros religiosos, dedicando suas vidas para placas de igreja, para grupos e pastores. Então chegaram a esse ponto e acabaram não tendo estrutura para poder ficarem com Cristo, né? Então, alguns ficaram com Cristo. Então, o que acontece, pastor? Eu, por ter amor pelas ovelhas, Aí, ok, já vamos entrar novamente aí, tá? Mas não teve perca, não. Tá tudo ok aí na transmissão? Ok, pode continuar. Pastor Luiz, então, o pastor Luiz falou que não tem mais condição de afirmar que um homem seria, ou seja, que William Branham seria o anjo de Apocalipse 10:7, Elias de Malaquias, né, ou o próprio Cristo, né, de Lucas 17:30, então, filho do homem, né, de Lucas 17:30. E então, o pastor Heloísio, como é que é o sentimento? Porque nós estamos falando com pessoas que praticamente todos passaram ou ainda vão passar por esse sentimento, né, vamos dizer, é uma amputação, né? Praticamente, parece que a gente sofre um processo de amputação, é como se a gente perde uma parte de nós. Afinal de contas, o senhor me falou aí de 23 anos, né, dentro dessa mensagem,
e tantos outros 30 anos, 40, 50 anos até. Então, de repente, se desliga de um sistema como esse. Como é que fica aí o coração, como é que fica a mente, e tanto do senhor quanto da esposa? Como é que foi isso aí, pastor Luiz? Pastor Júnior, no início foi um pouco difícil, né? Porque nós sabemos que o William Branham, ele falou algumas verdades das Escrituras. Ele falou algumas verdades. Porém, quando você pega um homem só porque ele falou algumas verdades e tenta colocar ele aonde ele não está, é aí onde entra a dificuldade. Então, quando eu realmente comecei a ver nas Escrituras, como Hebreus capítulo 1, né, que ele diz que... me fugiu agora a Escritura. Eu vou ler aqui para o senhor Hebreus capítulo 1, porque é uma escritura muito boa e a gente pode citá-la de cor e a gente me lembrei aqui, mas pode ler. Então, a gente pode ler ela. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. E aí segue avante, né? Uma escritura, muito boa lembrança, pastor Luiz. Continua. Exatamente. Então, quando eu comecei a examinar essas coisas, e aí lendo na própria mensagem do irmão Branham e falando para o povo, aqui, olha, o irmão Branham está dizendo aqui nesta mensagem que um profeta do Novo Testamento é um pregador, não é um profeta da moda antiga, como os profetas do Velho Testamento. Então, só que em outras mensagens ele mostra que há necessidade de um profeta para precursar a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Outra coisa que me chamou muita atenção também foi quando ele disse que a igreja sobe do capítulo 3 ao 4 de Apocalipse, né? E não aparece até o capítulo 19, a igreja não está na terra no período das tribulações, que é nas aberturas dos selos, e o anjo está tocando a trombeta para tal igreja que não existe, que não está na terra, exatamente no capítulo 10. Entendeu? Aí eu fui examinar isso aí, e fui ver, lendo, acompanhando as escrituras, não tem nada a ver, porque realmente aquele intervalo que Jesus aparece ali com o pé no mar, o pé na terra, cabeça no céu, com o livrinho, e ele fala que 6 anjos haviam tocado a sua trombeta, haveria o último, e o último não tem que dar outro título para ele, deve ser 7º anjo. Então ele toca lá no capítulo 11, no verso 15, né? E a gente observa que não há nenhum mistério para ser revelado no toque da trombeta do anjo, mas fala de cumprir segredo. Então eu fui a fundo lendo isso aí, examinando isso aí, e aí eu pude ver que realmente ali eram as sequências dos anjos. Então isso foi me consolando, pastor Júnior. Isso foi me mostrando que se existe uma verdade, por que andar na mentira? Se eu posso falar a verdade para o povo, por que eu vou mentir para o povo? Para quê? Eu vou mentir para ter multidão? Eu vou mentir por causa de dinheiro? Eu vou mentir por causa do quê? Se eu sei que um dia eu tenho que encarar o tribunal de Cristo. Agora, não somente dar conta de mim e dar conta daqueles que eu ensinei errado, sabendo que estava errado. Então essas coisas foi consolando o meu coração. E eu não tive dificuldade com essas coisas. A minha maior dificuldade realmente foi e está sendo, quando você chega para mostrar para as pessoas tentam abafar o caso e sabendo que está errado, tenta dizer palavras ou colocar palavras aonde não existe. Minha maior dificuldade é essa, porque são pessoas que a gente ama. Nós não estamos aqui fazendo essa live para atacar ninguém,
mas sim para ver as pessoas abrirem os seus olhos e compreender que é somente no Senhor Jesus Cristo o único meio de salvação, o único caminho para se andar na verdade e encontrar a vida do outro lado. Então, o pastor Heloísio, e a partir do momento que o senhor decidiu, então, e entendeu tudo isso aí, o senhor não pode mentir mais, o senhor não pode mais enganar as pessoas, o senhor está sendo muito perseguido? Como é que está? Olha, na verdade, existe um pastor muito próximo meu e ele quer, assim, que eu pregue a Bíblia e deixe de falar alguma coisa concernente a William Branham. Aí eu até conversei com ele poucos dias agora. Porque você tem muita amizade com o povo da mensagem e você não vai jogar essa amizade. Eu digo, não estou jogando amizade para cima. Porém, eu não posso negar de falar a verdade. Aí eu até disse para essa semana aqui, para esse mesmo que sempre conversamos, eu disse a ele, pastor, eu tenho que entender uma coisa, eu tenho que ser verdadeiro, o senhor tem que ser verdadeiro, e naquilo que o irmão Branham foi verdadeiro, amém. Naquilo que ele foi verdadeiro, todo pregador do evangelho tem a obrigação de ser verdadeiro, se ele é um servo de Deus. Se ele vive para agradar a Deus, ele tem que ser verdadeiro. Agora, isso nos dá direito de alguém pegar um de nós e colocar dentro das escrituras onde ninguém vai encontrar? Isso nos dá direito? Isso não nos dá direito, né? Então, as verdades que alguém pregar, ele será feliz com ela. Será feliz com ela. Então, sabendo que isso não nos dá mérito, o mérito é de Deus, então eu tenho encontrado essa dificuldade, pessoas querendo que eu não fale a verdade. Mas vai ser difícil, pastor, pelo seguinte, porque assim, eu amo as pessoas, eu gosto das pessoas, mas não mais do que Cristo. Amém. E pastor Heloísio, sabe qual que é o grande problema? Não está na multidão dos enganadores. O problema não está na multidão dos que falam a mentira. O problema, muitas vezes, está no silêncio daqueles que sabem a verdade. Então, isso que eles estão fazendo com o senhor é isso, é silenciar alguém que sabe, que conheceu a verdade. O senhor pregou 23 anos, apresentando para a pessoa um falso profeta. O senhor pregou 23 anos, ou o senhor tem 8 anos de pastor, mas fazer parte de um grupo, você prega aquele grupo. Então, o senhor pregou um profeta que realmente ele está na Bíblia, o profeta que o senhor pregou, William Branham, ele está lá no capítulo 24 de São Mateus, do Evangelho de Mateus. Capítulo 24, verso 24. Ele é bíblico, o profeta que o senhor entregou para as pessoas. Só que o senhor esqueceu, assim como eu, todos nós esquecemos de dizer que o capítulo 24 de Mateus, onde mostra esse profeta, ele fala assim, que nos últimos dias, né? Nos últimos dias, no Evangelho de Mateus, ele fala assim: surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Então, nós passamos muito perto de ser enganados, porque o engano realmente é enganoso, e quem está no engano não sabe que está sendo enganado. O senhor pode afirmar isso, o senhor passou tantos anos, eu também, quem está assistindo essa live aí também. Quer dizer, o engano é enganoso, e não sabemos quando estamos enganados. E a pior mentira que existe é aquela que é composta por 90% de verdade. Quando as pessoas falam assim, mas ele disse a verdade. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, até os demônios falaram a verdade na Bíblia. Quando os demônios, naquele homem falou assim, olha, eu te conheço, você é o Filho de Deus. E Deus mandava aqueles demônios calarem a boca, porque eles não podiam mostrar ele ali naquela hora. Então, falar a verdade, todo mundo fala, né? Falar a verdade,
o espiritismo fala a verdade, o budismo fala a verdade, eles falam algumas verdades. Então, não é a questão de falar algumas verdades, a questão é falar a verdade. A verdade é o quê? É a palavra. Porque a Bíblia fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é uma verdade, não é algumas verdades com recheio de mentira, né? Eu aproveito, pastor Heloísio, o parêntese para também divulgar aqui o canal Revelando Brana. Foi colocado hoje, foi disponibilizado hoje uma matéria, um documentário sobre a nuvem, maravilhoso, compensa assistir. Ao término dessa live aí, vai lá, Revelando Brana, deixa eu ter certeza aqui. Eu tive conversando nessa tarde, deixa me ver aqui. Eu creio que é isso. Porque tem um canal Desmistificando Brana, né? E nós já até fizemos uma live aí. Deixa eu abrir aqui. Vou abrir aqui. E deixa me ver. É isso mesmo, Revelando Brana. É uma estranha nuvem. Uma estranha nuvem. Pega. Tem um garotinho aí? Quem apareceu um garotinho aí? Aqui comigo, não. Aonde? Ah, tá, acho que entrou alguém aí, viu, irmão Michael? Foi. Ai, meu tio. Peraí, deixa eu ver se eu tiro aqui. Tá aparecendo uma voz aí mesmo. Jonas, meu irmão de Lói. Corredores da live. Bom, então, eu quero aproveitar para divulgar aí, Revelando Brana, uma estranha nuvem. Vai ter alguns episódios, acredito que são 3 episódios. E isso aí, gente, traz assim, o resultado de anos. O que esse documentário mostra? O final de anos de tentativa de encobrir mentiras. É o que vocês vão ver nesse documentário, que eu acredito que vai ser um episódio por semana. E compensa, o crente da mensagem tem que ouvir isso. Nós vamos deixar na descrição do vídeo aí, pastor. Hã? A gente deixa na descrição do vídeo aí, o pessoal pode acessar. Ótimo. Então, ao término da live, corre lá, assiste, é curtinho. Você vai ver que coisa, que relato dos próprios homens que viveram do lado dele. Então, pastor Heloísio, é isso mesmo. Temos sim que obedecer a Deus e não aos homens. É isso mesmo que o senhor tem feito. E eu digo, meu irmão, não se cale em relação à verdade. Por quê? Porque agora o senhor tem que desfazer 23 anos de que você fez. Você tem que desconstruir os 23 anos que o senhor construiu. É minha responsabilidade desconstruir os anos que eu construí. É sua responsabilidade desconstruir. Então, e como que a gente vai desconstruir? Desfazendo, atacando as pessoas que creem na mensagem? De jeito nenhum. São pessoas que amamos, que convivemos durante tantos anos. Às vezes nós nos tornamos um pouco mais firmes na palavra para que a pessoa tenha se atente, dê um beliscão na consciência, assiste estas lives, vai lá no canal Revelando Brana, vai lá no canal Desmistificando Brana e vê lá os relatos, os documentários e tenha um olhar crítico, não vai no senso comum da multidão, tenha um olhar crítico em relação ao que está sendo falado. Pastor Heloísio está lá na Bahia, eu nunca forcei Pastor Heloísio a estar conosco, a participar dos cultos, ele é testemunha, estou falando isso aí de forma pública. Muito pelo contrário, quando ele falou que o ano passado que não daria para estar conosco, eu respeitei, né? A gente ficou nesse intervalo todo, esse ano todo, até sem se falar, de repente o pastor Heloísio começou novamente, e isso nos traz muita alegria, pastor Heloísio, porque tem muita gente aí na Bahia, tem muita gente, não só na Bahia, mas em todo o Nordeste, precisando de homens com coragem, como o senhor, como sua esposa, que mesmo resistindo um pouco, mas ela
decidiu, com um olhar, com um senso crítico, entender que essa mensagem não tem futuro, não tem substância para nos colocar na eternidade, não é isso, pastor Luiz? Verdade. E pastor Júnior, tem um tempinho ainda para mim? Sim, eu quis dar esse intervalo, esse parênteses, para falar acerca do que o senhor disse e também apresentar o canal. O senhor tem, sim, vamos lá. Muito bom. Outra coisa também muito interessante é sobre a semente da serpente, né? Uma coisa muito interessante que hoje as pessoas ainda querem acreditar que é verdade, né? Então, lendo a própria mensagem, eu pude ver coisa que eu disse, peraí, eu tenho que saber que se o profeta é um profeta e ele foi revelado por Deus, ele está falando algo em uma mensagem, em outra mensagem ele fala outra coisa, peraí, tem alguma coisa, não pode ser um profeta, uma pessoa dessa. É isso que as pessoas devem ver, as pessoas devem ir atrás disso. Então, quando ele disse que Deus levou ele lá no Jardim do Éden, e ele viu a serpente fazendo sexo com Eva, né? Se a gente for parar para analisar, essa acusação é muito grande, né? Uma acusação muito grande. Praticamente uma blasfêmia. Porém, eu quero deixar essa parte de lado, eu quero ir para a parte das escrituras. Eu, conversando com alguns colegas, falei sobre isso. Eu disse, veja bem, se lá no Jardim do Éden havia várias árvores, na qual Eva e Adão podiam comer livremente. Aquelas árvores era árvore literal. Porém, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal não era literal, era uma pessoa. Peraí, tem alguma coisa errada aí. E vamos ver que tem muita coisa errada aí, porque se o comer lá no Jardim do Éden está relacionado a sexo, então quando a árvore da vida é guardada por anjos para Adão e Eva não voltar no jardim e ter sexo com Jesus e voltar a viver eternamente. Isso é uma aberração muito grande, porque se é dessa maneira, se está relacionado o comer com sexo, que nós sabemos que não está relacionado, porque quando chegou a hora do sexo, Adão conheceu a Eva, né? Adão conheceu. Então, conversando com o Precioso, ele disse assim, por que então que Caim não entra na genealogia de Adão? Eu disse, Caim não entrou na genealogia de Adão porque o culto de Caim não foi aceito. Caim entra como filho do homem. Entra como filho do homem. Agora, a linhagem de Sete entra como filho de Deus porque foi quem começou a invocar o nome do Senhor. Ah, mas está onde escrito isso? A Bíblia diz que quando os filhos de Deus, quem são os filhos de Deus? São pessoas geradas por Deus. Deus gerou filho fisicamente, foi isso que aconteceu? Deus não gerou filho fisicamente. Assim como a serpente também não gerou filho fisicamente. Os gerados de Deus, como Paulo, ele fala bem claramente lá, ele diz que nós que nascemos da palavra, fomos gerados de novo. Mas não é uma semente física, porque ele diz que essa semente física nossa, ela é o corpo corruptível, mas nós somos gerados de novo de um corpo incorruptível, que é da palavra de Deus. Então, lá, o Caim, ele foi considerado como filho do homem porque ele não aceitou, ele não recebeu a palavra de Deus para ele ser filho de Deus, ou seja, obedecer a Deus. Porém, os que eram obedientes a Deus, esses sim, eram considerados
filhos de Deus. Porém, todavia, filho do homem. Filho do homem. Então, quando os filhos de Deus, aqueles que serviam a Deus, encontrou com as filhas dos homens, tomaram para si mulheres. Então, muitos dizem que essas filhas dos homens eram anjo caído. Nós sabemos que não é. Né? Filhos do homem. Então, esse ensinamento aí de que a serpente teve sexo com Eva, querendo ou não, eles dizem que ele era um ser parecido com o homem, era o mais próximo do homem. Não importa o que ele fosse do homem, ele, todavia, ele era um bicho. E se ele gera um filho físico no ventre de Eva, ele gerava um bicho. Ele geraria um bicho, porque era a sua espécie, conforme Deus disse que era para cada um produzir segundo a sua espécie. Então, mas porque Deus tirou a forma como ele é, não importa. O que importa é que nós não temos nenhum registro dizendo que a serpente fecundou Eva. Nós não temos. Agora, nós temos registro dizendo que Adão conheceu Eva e ela teve a Caim. Isso aí nós temos nas Escrituras. Aí eu disse para a pessoa, eu vou ficar com o que está registrado nas Escrituras ou eu vou ficar com pensamento de William Branham, que nem pensamento de William Branham não era, foi que ele leu no livro dos ocultistas. Eu fui também pesquisar isso, encontrei lá, graças a Deus, né? Então, eu vou ficar com isso oculto, eu vou deixar de falar isso para as pessoas, eu vou encontrar alguém enganando alguém, eu sei da história, eu vou chegar a dizer, não, deixa lá, não tem problema não. Não, eu vou ser cúmplice. Eu vou estar participando, sabendo da verdade e não dizendo para o povo. Então, são muitas coisas, pastor Júnior. Muitas coisas que você vai lendo as mensagens, você vai vendo que não tem sentido. Aquilo que era uma coisa tão extraordinária. Extraordinária. Então, Jesus diz, examinai as Escrituras. Ele diz, examinai as mensagens. Leiam as mensagens. Leiam as mensagens para quê? Para poder as pessoas não lerem as Escrituras. Porque lendo as Escrituras, elas vão encontrar a verdade. Jesus alertou. Essa é uma das coisas que eu sempre estou repetindo nas minhas pregações. Examinai as Escrituras, pois cuidar ter nela a vida eterna. Jesus foi quem mandou fazer isso. E as pessoas estão perecendo porque falta o conhecimento. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, pastor Júnior, eu fui vendo essas coisas, mentira nos ensinamentos, e vendo outras mentiras também que não bate. Uma das mentiras que me chamou muito a atenção foi concernente o acidente do irmão Branham. Quando, inclusive até narrado pelo nosso precioso aí, pastor Carlos, né? Carlos Alberto, falando que ele estava na rodovia e de repente um bêbado, né? O atropelou batendo na contramão, e você assiste o vídeo da própria filha do irmão Branham, chamada Sarah Branham, e ela diz que ele vinha discutindo com a mãe e olhando para trás, e de repente se choca com esse tal veículo. Então, eu observei essa mentira, eu disse, tem alguma coisa errada aí. Quando as pessoas é capaz de mentir, com isso aí, vem mais mentira. Aí, outra coisa muito interessante também, que aconteceu aí em Goiânia, quando o irmão foi visitar os Estados Unidos e esteve lá no hospital, que foi dado a entrada do irmão Branham, que quando ele foi dado entrada, todos os doentes tiveram alta. E ele foi lá procurar informação, ninguém sabia dizer nada. E eu fiquei observando para ver o que era que eles iam dizer. E aí, aquilo me trouxe de lá do encontro de orelha em pé, e muito em pé. Aí eu disse, peraí, isso foi um fenômeno. Um homem acidentado dá entrada no hospital e todos os doentes recebem alta. E hoje ninguém sabe nada a respeito? Espera aí, um fenômeno desse? Não existia a Escritura e Moisés tocou o mar e o mar se abriu e o povo passou a seco. Nós temos isso registrado há quantos mil anos atrás? E uma coisa que aconteceu há pouco tempo, que não tem muito tempo, aí as pessoas dizem, é porque a gente não sabe. Não, espera aí.
Aí vem outro e diz assim, não ouça esse povo que vem lá dos Estados Unidos. Por quê? Porque eu não posso ir nos Estados Unidos para saber realmente as coisas que aconteceu. Aí não vou ouvir os que estão lá, porque quem está lá tem informação. Quem mora lá sabe o que está dizendo. Mas nós que nem lá fomos, fica apenas ouvindo e acreditando, mas está chegando para muitos, como já chegou para mim, para o senhor, né, o fim dessas mentiradas todas. Eu estou contente, eu estou feliz, graças a Deus. O senhor vai me interpelando aí, senão eu falo que eu falo demais, viu? Hein, pastor Heloísio? Eu estou gostando, rapaz, de ouvir essas coisas aí. Fala, Michel. Não, ele falando aí sobre essa questão de notoriedade, é igual a ressurreição do garoto da Finlândia, né? Você pode pesquisar nos registros aí da cidade, do estado, você não encontra nada. Como que uma ressurreição, ela não fica na história, não fica nos jornais? É suspeito isso, né? Pastor Heloísio, vocês lembrar esse vídeo que o pastor Carlos narra, foi até boa a lembrança, porque aí eu reforço ainda mais. Nós temos que desconstruir aquilo que construímos. A vida sobrenatural de William Marion Branham, eu fiz esse trabalho praticamente sozinho. Todo o texto, toda a compilação, todas as informações, todos os relatos, fui atrás, livros, extra mensagem, e montei esse trabalho, a vida sobrenatural de Irmão Branham. Traduzindo ainda, né? Traduzindo ainda, né, senhor? Traduziu. Sim, peguei o livro em espanhol, na época não tinha em português, o livro em português eu fiz, convidei o pastor Carlos para a gente fazer, olha só, nós dois estamos juntos hoje, convidei o pastor Carlos para fazer a narração. Temos aquela narração de uma forma assim, várias vezes, tinha hora que ele narrava muito rápido, e soltamos aquilo no encontro. Então, quer dizer, aquilo foi usado durante anos para trazer pessoas para a mensagem. Muitos vieram para a mensagem através daquilo. Então, hoje eu preciso desconstruir, hoje eu preciso dizer para todos. Esses dias eu encontrei uma pessoa que me conhece do tabernáculo, me conheceu no tabernáculo. Eu preciso dizer, William Branham é um falso profeta. William Branham nos enganou quando ele disse que o Jesus Cristo desceu no quartinho, ali no tabernáculo Branham, em Jeffersonville, para revelar para ele os selos. William Branham mentiu para nós quando disse que estava debaixo da nuvem. William Branham mentiu para nós quando disse que aquela foto era coluna de fogo. Ele sabia muito bem que não era. Então, olha só, são muitas mentiras. Agora, porque um homem falou de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, pregou sobre Davi, eu preciso crer nele? Jamais. Então, olha só o quanto é sério, o pastor Heloísio, um trabalho que a gente faz para levar as pessoas para aquele homem. Eu preciso desfazer isso. Eu preciso citar esse nome várias vezes, dizer, gente, fuja dessa doutrina, desta seita que aprisiona e mata as pessoas espiritualmente. Destrói a mente das pessoas, não permite que elas vejam todo, mas simplesmente coloca uma venda, tapa os ouvidos e faz com que as pessoas emburreçam. É isso que o senhor disse aí, o senhor foi atrás, o senhor quis saber, o senhor procurou. Cadê esses relatos? Cadê essas informações que endossam acontecimentos fantasmagóricos? De anjos aparecendo, de visão do céu, de cavalo lá no céu, cachorro, carroça e tantas coisas mais, cadeira. Né, pastor Heloísio? O que mais aí que o senhor tem? O que mais? Para nós ir para o final aí, que já estamos chegando ao final. Tem uma pergunta aqui, pastor Júnior, se o senhor quiser que a gente entre nela. Fala aí. Eu acredito que essa pergunta aí, ela vai ajudar bastante os ouvintes aí, e ela liga, né, interliga aí tanto o pastor Heloísio quanto o pastor Carlos e o pastor Júnior também, e a pessoa, ela fez uma pergunta assim, se a mensagem é uma seita, então a sua consagração a pastor não teria que ser invalidada? O senhor não deveria estar no banco? Então, sim, homem nenhum. Quais são os critérios, né?
É muito boa pergunta, muito boa pergunta. Eu deveria estar no banco lá, mas graças a Deus eu não estou lá. Hoje eu prego o Evangelho de Cristo, como Wesley falou. A minha capela hoje não é a casa da Unidos em Cristo. A minha capela é o céu. Entende? Homem nenhum consagra ninguém. Homem reconhece ofício. Então, homem não colocou em mim um ofício. Aquele homem, ele foi forçado a reconhecer em mim um ofício, na verdade. Entende? Agora, anular, estar em banco, olha, ô filho ou filha, eu não sei quem você foi muito boa a sua pergunta. Eu digo uma coisa para você, se você acha que homem coloca ofício em alguém, corre para as escrituras, vai ver o que Paulo fala sobre isso. Homem reconhece, Paulo reconheceu em Timóteo um ofício. Então, Paulo não consegue colocar em Timóteo um ofício pastoral, um ofício ministerial. E eu digo mais, se você é homem ou mulher, não espera ninguém colocar a mão na sua cabeça para você pregar sobre Jesus Cristo, não. Vai lá, prega Jesus, prega o reino, leva o evangelho. Não pensa que homem tem que colocar a mão na cabeça de alguém para que aquele alguém possa começar a pregar o evangelho. Vai você do jeito que está, vai nas esquinas, vai no seu trabalho, vai na sua escola, onde você estiver, fale sobre o reino de Deus, o evangelho de Cristo. Esquece consagração que eu recebi ali no tabernáculo, esquece tudo isso. Não é isso que me faz um pastor. O que me faz um pastor é o ofício que está dentro de mim. Agora, tudo bem, o homem pode ir ali, colocar a mão, reconhecer, entende? Não tem nada disso de estar sentado em banco. O ofício que Deus tem para cada ser humano, seja ele homem ou mulher, não tem homem que coloque nem tira. Eu espero que você compreenda isso aí. Mas ele é reconhecido. Esse ofício, essa vocação, ela é reconhecida. E eu espero que cada pessoa entenda que quando Jesus diz, lá em Mateus 28, verso 19, ele diz assim, ide. Você lembra disso, do ide de Mateus 28? Ide. E o que ele fala mais? Ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco. Então, o que ele está falando aqui? Para que cada um seja discípulo de Cristo. Como Lutero fez parte da Igreja Católica, e quando ele protestou a Igreja Católica, ele foi considerado um traidor. Wesley fez parte da Igreja Anglicana, e quando ele protestou a Igreja Anglicana, ele foi considerado um traidor. Júnior Fialho fez parte da seita Tabernáculo da Fé. E quando ele protestou a seita, ele está sendo considerado como um traidor. Parem de pregar Lutero, parem de pregar Wesley, porque o mesmo que eles fizeram é o que nós, eu, irmão Michael, pastor Heloísio, pastor Carlos, estamos fazendo. Então parem de pregar estes homens que ainda vocês consideram mensageiros da era, traidores do sistema o qual eles pertenciam. Então tem que ser assim. Então parem de falar sobre eles, tirem eles do rol dos mensageiros da era. Outra coisa, gente, pelo amor de Deus, onde existe era na Bíblia, onde existem eras separadas por data, olha, Pastor Heloísio, e aí? Outra coisa interessante isso aí que o senhor falou, mas eu quero ainda dar uma reforçada sobre a questão de ser reconhecido pela seita Tabernáculo da Fé. Eu não fui reconhecido. Eu fui reconhecido por um homem que era pastor na seita Tabernáculo da Fé, tudo bem. Porém, nós temos que entender uma coisa. Se a gente fosse um produto que fosse gerado e que fosse pertencente ao povo do Tabernáculo da Fé, certamente eles desfaziam desse produto. Mas nós somos um produto extraído de Deus, gerado da palavra, chamado por Deus, para quê?
para abrir os olhos das pessoas que estão na cegueira. Então, não existe desfazer com aquilo que Deus fez. Eu não fui levantado, pastor, sendo pertencente ao tabernáculo da fé. Eu fui levantado, pastor, sendo pertencente ao reino de Deus. Amém. Para prosseguir anunciando o reino de Deus e levando a verdade aos ouvidos, aos corações daqueles que amam a verdade. Eu fico triste. Eu imagino mais ou menos de onde essa pergunta foi feita. Eu acho que eu imagino. Eu acho que eu sei mais ou menos quem fez essa pergunta. Eu creio que é daqui da Bahia. Com certeza. Com certeza. É gente boa. É gente boa, então. É gente boa. Mas eu quero tanto que essa pessoa abra o coração, abra o entendimento para compreender que quem comprou ela foi o Senhor Jesus Cristo, derramando o seu sangue no Calvário, dando a sua vida pela nossa morte, tomando o nosso lugar, querendo nos levar para a eternidade. E a pessoa ficar apegada a um sistema, a um homem, a uma mensagem que diz que é a mensagem que prepara as pessoas para o arrebatamento. Minha irmã, meu irmão, a mensagem do Evangelho são boas novas. E que boas novas são essas? É a mensagem da cruz. É o Evangelho, a mensagem da cruz. Não é a mensagem de William Brana, não é a mensagem de Wesley, não é a mensagem de fulano, de pastor Júnior Fialho, de Heloísio. É a mensagem da cruz. É a palavra de Deus sendo anunciada para agregar filhos a Deus. Parou, o vídeo de vocês parou aí. Vai lá, pastor Heloísio, o seu que deu uma paradinha aí, o senhor estava falando sobre a mensagem da cruz. Foi. Então, pastor Júnior, como eu estava falando, o reino, o evangelho, a mensagem, a pregação, o ensinamento, está ouvindo? Sim. É a mensagem da cruz. Jesus Cristo, ele veio, morreu, tomou a nossa morte, tomou o nosso lugar para nos fazer cidadão e cidadã do reino dele, né? Para nos levar para a eternidade. E a gente vai ficar aqui embaixo parafusado com uma mensagem. Porque o profeta veio revelar. Outra coisa interessante, pastor Júnior, e os demais que estão ouvindo, revelar. O pregador não revela. O pregador prega. Quem revela é o Espírito Santo, foi isso que Jesus falou. Quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade e vos fará lembrar tudo que eu vos tenho falado. Então, eu já disse, gente, o William Brana não veio revelar nada. O pregador não revela, o pregador prega. Quem revela é o Espírito Santo. Se fosse assim que o pregador revela, quantas pessoas eu já tinha revelado? Eu preguei para multidões e os que entendeu foi pouco, porque o Espírito Santo não revelou. Né? Então, é simples, né? Sim. Hein, pastor Luiz? Não, para as pessoas que não sabem, é o seguinte, às vezes elas acabam não compreendendo muito bem essa questão de ordenação, reconhecimento ou consagração. É meio complicado porque as pessoas falam assim, você foi consagrado lá no tabernáculo, o senhor, o pastor Carlos, o pastor Heloísio. Na verdade, todos nós que estamos saindo, né, de uma certa forma, nós estávamos lá dentro quando fomos considerados ministros, obreiros, evangelistas, né, seja lá o que for. Então, o certo é o seguinte, que hoje eu não prego por causa daquele momento em que eu fui reconhecido por um homem. Hoje eu prego porque Cristo me trouxe a ser ministro para o reino de Deus. Hoje eu prego porque Cristo me colocou. Porque, na verdade, eles tentaram me tirar, eles tentaram me apagar. Eles tentaram me fazer calar, muitas vezes, como faz até hoje. Né? Então, eu não prego pela validação de tabernáculo da fé. Eu prego porque Cristo me colocou para pregar.
E até quando ele quiser que eu pregue, eu vou pregar. Michael pode falar o mesmo, Isaac aqui em Goiânia, Heloísio, Carlos, Clidenor, Adriano, Pastor Paulo. Gente, vocês têm que assistir a palestra do Pastor Paulo, a entrevista do Pastor Paulo, Desmistificando Brana. Passa isso para as pessoas, transmite isso aí para os parentes. Deus vai cobrar de quem está vendo a verdade, porque não basta você ver a verdade, não basta você ter a verdade com você. Se você tem verdade e você não compartilha essa verdade, Deus vai cobrar de você, pastor Heloísio já falou isso aí, no tribunal. Deus vai cobrar de você. Você tem verdade e fica calado? Então, quer dizer, o grande problema da humanidade não é os falsos profetas, os mentirosos, os falsos pastores, os apóstolos corruptos, não é isso. O grande problema que está acontecendo, pastor Heloísio, é o silêncio dos que viram a verdade. O medo de propagar essa verdade, de propagar Cristo, de dizer, eu estava no engano. Quero que você veja isso também. Nós não estamos convidando ninguém para vir para nossas igrejas, nós estamos convidando as pessoas a se retirar do engano e procurar Cristo o mais rápido possível. Pastor Heloísio, considerações finais, e depois eu quero ler aqui, tem bastante gente, eu quero só saudar as pessoas que enviaram aí os seus comentários. Suas considerações finais aí, pastor Heloísio. Você está feliz, pastor? Eu quero... Está feliz? Muito. A minha tristeza é só quando eu penso nas pessoas que estão presas. Aí eu fico triste de novo. Mas por ter saído, estou feliz, graças a Deus. Ver minha esposa fora disso. Ver irmãos que hoje congregam comigo fora disso, né? Então eu estou muito feliz e quero deixar aqui para as pessoas que estão ouvindo examinar as Escrituras. Não tenham medo de examinar as Escrituras. Tenham medo de permanecer no engano, pensando que está na verdade. Não existe duas verdades, só existe uma verdade. E Jesus disse que ele é essa verdade, né? Então não tem meio de encontrar a verdade fora das Escrituras sagradas. Eu falo assim, pastor Júnior, porque essas pessoas que às vezes hoje ouviram aqui na Bahia, muitos foram através de mim, né? Então, como eu disse, eu já pedi perdão a Deus, já pedi perdão às pessoas também, porque você pregava aquilo como a verdade, era tudo que você tinha. Mas quando você vai para as Escrituras Sagradas e você vê que você estava no engano e que as pessoas que você ensinou também estavam enganadas, você não quer se conter com isso, né? Então, a minha tristeza é essa, mas fora disso eu estou muito contente e volto a reforçar. Examinai as Escrituras. Amém, amém. Muito bem, pastor Heloísio, foi muito gostosa a conversa e eu quero aí agradecer vocês aí, irmão Sérgio Hélio Salvador na Bahia, Edna Lopes e Alaide Ribeiro e Maria Eva, minha esposa, irmã Aline participando, Marcos Salvino, meu sogro, companheiro de viagens, Maria Eni, lá do Espírito Santo, e irmão Jovaldo, Jussara Cerqueira, Deus abençoe. De onde? É minha esposa, Jussara Cerqueira. Ah, Jussara Cerqueira é sua esposa? Deus abençoe, irmã Jussara. Parabéns, Jussara, pela sua decisão, pela sua coragem, né, por você ter se posicionado ao lado desse guerreiro valente, corajoso para enfrentar esse sistema. E não tem outra palavra a não ser coragem. Varão valoroso, Gideão, né, como Gideão lá da Bíblia. Não como um Gideão que eu conheço, não. Lamentavelmente, conheço bem para dizer essa palavra. Lamentavelmente, não fez jus ao nome do Gideão da Bíblia, né? E o Weber de Carvalho, Cleonice Ferreira, Tiago Vaz, um abraço, meu irmão. Ildes,
Almeida Fotografia, Sônia Moreno, Suzana Ferreira, Sônia Barbosa, de Poços de Caldas, José Celino, Nelson Guedes e a irmã Leni, lá de Colorado, né, em Rondônia. João Rodrigues, Mércia, Mercedes, que maravilha, olha aí. Raquel Brocanella, lá em São Paulo, já chegou em São Paulo, hein? Edileuza, minha sogra. E quem mais? Leni, esposa do irmão. Cadê a Leni? Onde eu parei aqui, gente? Nelson Guedes, Leni, o que eu subiu. Tô voltando. Pastor Carlos Roberto, Pastor Carlos, abraço. Sonimar, Maria Eni, Maria Divina, irmã Divina, eu falei Raquel Brocanelli já, né? Lídia Maria, Deus abençoe. Não, Lídia Maria, né? Lídia, irmã Maria Zilva, de Crixás. Subiu demais agora aqui, cadê? Passou muito. O Iris, Ildes e Alessandro e família, Alice também, Sueli Antônio, Goiânia, Elionice, Lazina e Manuel participando, Ana Paula. Gente, um abraço para vocês. Olha, foi muito bom estar aí nessa live. E Sônia de Tuverava. Oi, irmã Sônia. Deus abençoe, viu? Vocês aí em Tuverava, eu sei que os irmãos de Uberaba também, pastor João Hermenegildo. Pastor João Hermenegildo, o pastor Heloíso, também está uma felicidade, porque ele pensou que ninguém ia ver aquilo que ele já estava vendo há alguns anos. Amém. E está muito feliz, pastor João. Eu creio que é um presente para ele, a sua decisão também. Cada pastor que toma essa decisão. Se você, pastor, está assistindo essa live e não tomou essa decisão, saiba de uma coisa. É gratificante demais, é maravilhoso. Deus age. Porque primeiro vem aquela luta, aquela prova, aquela ansiedade, mas depois que passa, Deus age em nossas almas, em nossos corações, ao ponto de nós vivermos realmente aquilo que Jesus prometeu, uma vida abundante. Ô, irmã Doracina, Deus abençoe. Estamos chegando ao final. Obrigado, pastor Heloíso. Vamos ter mais oportunidades. Gostaria que o senhor chegasse em Goiânia a qualquer momento e estivesse conosco, passasse uns dias conosco. Um abraço para toda a sua família e que Deus continue contigo, continue participando e estamos aí naquilo que estiver ao nosso alcance. Irmão Michael Douglas, e aqui um garoto quer despedir junto, dá um tchau. Coisa boa aí, ó. Tá bom, agora deixa o Michael falar, agora o Michael vai falar, ó. Agradecer aí o pastor Luiz. Virgínia está participando também, viu? Esqueci de citar a irmã Virgínia, esposa do irmão Weber. Vai lá, irmão Michael. Deus abençoe a cada um de vocês e agradecer aí ao pastor Heloíso pela disponibilidade de participar conosco e compartilhar dessa experiência, né? Eu estava pensando aqui, quando a gente recebeu essa pergunta, né, que nós tratamos aí durante alguns minutos, isso é bom para ajudar outros, que às vezes ficam com essa dúvida, mas ainda tem um receio de perguntar. Nós estamos aprendendo a quebrar esses bloqueios, né? Se temos uma pergunta, a melhor coisa que podemos fazer é perguntar, é questionar. E a gente sempre vai lidar aí com dois grupos de pessoas, né? Aqueles que querem realmente saber e aqueles que só estão perguntando ali por crítica, por censura e não querem saber da verdade, né? E me veio a lembrança aqui, aqueles dois discípulos, nós até ouvimos aqui nesse final de semana, os filhos de Zebedeu, né, ou filhos do trovão, que foram batizados assim por Jesus, né? Houve aquele momento ali em que eles passavam pela aldeia de Samaria e os samaritanos, o povo ali daquela aldeia não receberam eles. E aí o que aconteceu? Vocês vão ver isso aí, Lucas capítulo 9. Eles desejaram que fogo caísse do céu. Então, o alerta que me veio aqui, né? Não agirmos desta forma com aqueles que ainda têm dúvidas, com aqueles que perguntam ou com aqueles que até criticam, né? Não agirmos com esse temperamento, mas apenas pensarmos que são pessoas que talvez estejam com uma dúvida. A melhor forma é explicar
e trazer a verdade que nós recebemos também, né? Então, mudarmos essa perspectiva, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês e possamos ter mais momentos assim, né? Amém. Obrigado, gente. Um abraço a todos pela internet. Amanhã temos o culto de oração e adoração ao Senhor. E seja abençoado neste restante de noite. Um forte abraço. Que Deus esteja convosco. Obrigado por ter participado. Outro.